Imagine que alguém se aproximasse de você e dissesse, em voz baixa: existe uma palavra tão poderosa que basta pronunciá-la uma única vez para que a bênção comece a procurar por você. Como se uma corrente invisível do Criador o empurrasse em direção a abundâncias que você nunca imaginou. Sua mente talvez duvidasse. Voca pensaria como uma só palavra pode mudar algo tão complexo como meu sustento, minha realidade, minha vida material, e no entanto, no mais profundo da sua alma, uma centelha se acenderia. Porque você intui a verdade que os sábios repetem há séculos. As palavras não são sons, são forças, são energia, são decretos. Na tradição judaica isso se chama Kol Kadibur, o poder criativo da palavra. Neel é uma lei espiritual tão real quanto a gravidade. O Zohar ensina, assim como o santo, bendito seja, criou o mundo com palavras, o ser humano renova seu mundo com sua palavra. Quando você fala, move energias invisíveis. Quando abençoa, abre portas. Quando amaldiçoa, as fecha. Cada sílaba que você pronuncia viaja através de mundos ocultos, tocando os canais do Shefá, o fluxo divino de abundância, que sustenta toda a criação. Por isso os sábios diziam, a língua do homem pode ser seu maior inimigo ou seu mais fiel aliado. Nada ocorre por acaso. Nem a pobreza nem a riqueza. Ambas são o reflexo de uma frequência que você ativou com sua voz, consciente ou inconscientemente, dia após dia. E hoje, escute-me bem, você vai descobrir uma frase tão antiga, tão sagrada e tão poderosa, que basta pronunciá-la uma única vez para ativar o fluxo de bênção do Ein Sof, a fonte infinita do Criador. Não se trata de uma fórmula mágica. Não é superstição nem promessa vazia. É um ato espiritual. Brit Debur, um pacto entre sua palavra e o Criador do Universo. Quero que respire fundo. Feche os olhos por um instante. Inale a ideia de que sua voz tem poder. Exale a dúvida que te limita. Porque o que você está prestes a receber não é um conselho financeiro, não é uma técnica de sucesso. É uma singular, um canal espiritual testado por séculos, por sábios, profetas e cabalistas. Uma palavra que, quando pronunciada com fé pura, desperta forças celestiais e atrai a bênção que já lhe pertence por direito divino. Os sábios do Talmud ensinavam, o mundo inteiro se sustenta pelo sopro daqueles que falam com pureza. Isso significa que suas palavras não afetam apenas você. Elas sustentam ou destroem mundos. E o dinheiro, o sustento, a parnasá, não é outra coisa senão uma expressão física do Shefá. A energia do Criador descendo através de suas ações e suas palavras. Quando suas palavras estão cheias de medo, julgamento ou queixa, esse fluxo é bloqueado. Quando suas palavras estão cheias de gratidão, fé e clareza, o fluxo é liberado. Por isso os mestres assídicos diziam que a boca do homem é o templo de sua criação. Cada palavra que sai dela é uma oferenda. E quando essa palavra vibra com a luz do Criador, o próprio céu se abre para responder. Portanto, ouça com atenção, porque nos próximos minutos você não apenas ouvirá uma frase, mas receberá uma chave espiritual que pode mudar sua relação com o dinheiro, com a energia e com o propósito de sua vida. Quero que faça algo agora, um primeiro ato de fé. Onde quer que esteja, escreva nos comentários: estou pronto para receber as bênçãos do Criador. Não é um gesto simbólico. No mundo espiritual, cada palavra escrita ou pronunciada se torna um testemunho. Quando você declara que está pronto, o céu escuta. E nesse momento, o canal é ativado. Talvez você tenha chegado a este vídeo buscando respostas em meio a preocupações, dívidas ou incertezas. Mas não chegou aqui por acidente. Você foi atraído por uma energia que reconhece a voz da sua alma.
porque a alma sempre busca retornar ao fluxo. Hoje você vai lembrar que a abundância não é uma promessa para poucos, é uma herança divina, um reflexo do amor do Criador para com todas as suas criaturas. O Zohar diz: não há vazio no mundo, apenas lugares onde a luz ainda não foi pronunciada. Prepare-se para pronunciar luz. Prepare-se para ativar a palavra que libera o fluxo, porque quando sua voz se alinha com um nome, a bênção começa a procurar por você. E quando a bênção te procura, não há força na terra que possa detê-la. Na Kabbalah, ensina-se que cada palavra pronunciada por um ser humano cria uma vibração nos mundos superiores. Nada do que você diz se perde. Nenhum som se apaga no ar. Cada frase, cada pensamento expresso transforma-se em uma forma espiritual que ascende e dá vida a realidades invisíveis. Os sábios chamaram isso de Koucha Dibur, o poder da fala, e disseram que nessa força reside a semelhança do homem com seu Criador, porque o Criador formou o universo com 10 pronunciamentos. E disse Deus, e o mundo passou a existir. Assim também, cada palavra sua é uma pequena criação. Por isso, o Zohar adverte: o homem deve cuidar de sua boca, pois com sua palavra edifica mundos ou os destrói. Cada vez que você fala, emite uma frequência espiritual. Suas palavras não apenas descrevem a realidade, elas a definem, a programam, a reescrevem. Quando você diz não posso, está criando um mundo no qual não pode. Quando diz Deus me sustenta, está abrindo uma porta invisível por onde flui a assistência divina. O Ari Akadosh, o grande cabalista Isaac Luria, ensinava que o universo não responde ao que o homem pensa, mas ao que decreta com sua boca, porque a boca é o ponto de união entre o espiritual e o material, ali onde termina o pensamento e começa a criação. Em hebraico, a palavra falar, lidaber, compartilha a raiz com davar, que significa coisa ou realidade. Isso nos revela algo assombroso. Cada palavra se converte em coisa. Quando você fala, materializa. Quando se cala com sabedoria, também cria. Por isso a Torá diz que o ser humano foi formado à imagem e semelhança de Deus, não por sua forma física, mas por sua capacidade de criar mediante a palavra. Cada vez que você abençoa, cada vez que agradece, está agindo como um criador. E cada vez que se queixa, julga ou amaldiçoa, está usando essa mesma energia criadora para construir sombras. O Baal Shem Tov, fundador do hassidismo, dizia: cada palavra que você pronuncia é uma flecha de luz. Se você a lança com intenção pura, ela perfura os céus e desperta a misericórdia. Isso significa que você não precisa gritar ao universo para ser ouvido. Você só precisa falar com a alma, com a certeza de que cada palavra sua tem direção. Quando você fala com fé, a palavra se torna canal do Shefá, o fluxo divino de abundância, o mistério do Shefá, o fluxo de abundância divina na Kabbalah. Os sábios falam de algo chamado Shefá, uma palavra pequena, mas imensa. Shefá significa fluxo, abundância, emanação. É o rio invisível que desce desde as dimensões superiores, desde a Sefirot de Shohimah Bainai Chesti, até o mundo físico onde você vive. O Shefá é a maneira como o Criador alimenta a sua criação. É a energia vital que se converte em sustento, saúde, amor, sabedoria e propósito. O Shefá nunca para. O Criador não fecha o canal. Somos nós, com nossas palavras, medos e pensamentos, quem levantamos as barreiras. Quando você fala com fé, quando agradece, quando abençoa, o canal do Shefá se abre. Quando você se queixa, julga ou amaldiçoa, o canal se bloqueia. Por isso os cabalistas diziam: o Shefá do Criador flui sempre. Apenas
O coração do homem pode detê-lo. Sua palavra é a chave que abre ou fecha esse fluxo. E sua fé é a mão que a gira. O Shefá não desce porque você pede. Desce quando sua voz vibra na frequência da verdade. Quando sua palavra e sua fé são uma só coisa. Os sábios do Talmud explicavam isso com uma imagem belíssima. Assim como o orvalho não cai sobre a terra seca, a bênção não repousa sobre palavras vazias. Suas palavras são a terra. Sua fé é a semente. E o orvalho da abundância só desce onde há sinceridade. Por isso, antes de pronunciar a frase sagrada, que você conhecerá mais adiante, você precisa compreender isto. Não se trata de repetir um som, trata-se de alinhar sua palavra com a palavra do Criador, de fazer com que sua voz não fale da carência, mas da certeza de que o bem já está a caminho. Imagine isto. Sua vida é um espelho da linguagem que habita em você. Se suas palavras são de queixa, o espelho lhe devolve circunstâncias que justificam a queixa. Se suas palavras são de confiança, o espelho lhe devolve oportunidades que confirmam essa fé. Assim trabalha a lei espiritual. Não como castigo, mas como correspondência. O Zohar diz: cada palavra que sai da boca do homem acende e desperta sua semelhança no céu. Se você fala bênção, desperta a bênção. Se fala escassez, desperta a escassez. O céu não julga, apenas reflete. E aqui se revela a verdadeira ciência espiritual do verbo. O dinheiro, o sustento, o sucesso não são casualidades. São reflexos de uma linguagem interior. A alma não recebe o que deseja, recebe o que declara. Por isso, os cabalistas ensinavam seus discípulos a cuidar de cada palavra como se fosse ouro puro, a nunca pronunciar uma frase a partir do medo ou do desespero, porque no instante em que a palavra sai, ela já está criando forma no mundo invisível. Você não atrai o que quer, atrai o que nomeia. Sei, nomeia a luz. A luz se move em sua direção. Se nomeia escuridão. A escuridão o procura. E aqui reside a grandeza do que você está aprendendo hoje. Sua voz é sua varinha. Sua palavra é sua chave. Sua fé é a mão que a gira. O Midrash diz claramente: o Criador formou o homem e lhe disse: tenha cuidado com suas palavras, pois com elas sustentará ou destruirá o mundo que lhe entrego. Você entende o que isso significa? Cada vez que você fala, está exercendo o mesmo poder com o qual o Criador disse: haja luz. E quando suas palavras refletem a luz dele, a abundância começa a procurar por você. Então, enquanto avançamos neste caminho, lembre-se disto. Sua palavra não apenas descreve sua vida, ela cria. E o que você está aprendendo hoje não é um truque, mas a arte mais antiga do povo judeu. Falar para abençoar, nomear para criar, calar para proteger o sagrado. Prepare-se, porque no próximo passo você descobrirá o segredo do Shefá, como a abundância desce e como você pode abrir o canal do sustento, segundo a sabedoria eterna da Kabbalah. Ensina-se que o Shefá, a abundância divina, flui sempre de cima para baixo, como um rio espiritual que atravessa os mundos. Desce das sefirot superiores, Shorimá sabedoria, Piná entendimento e Sheze bondade menos em direção às inferiores, até chegar a Malhut, o mundo físico onde você existe. O Shefá não é criado porque já existe. Você não precisa fabricá-lo nem pedi-lo desesperadamente. A única coisa que deve fazer é alinhar-se com ele, abrir o canal, retirar os bloqueios que impedem que flua até você. Os sábios explicam que a alma do ser humano está conectada a esse rio por meio de 3 portas: a mente, o coração e a boca. Quando as 3 estão alinhadas, o fluxo desce com plenitude. Quando uma se fecha por dúvida,
medo ou culpa. O Shefá se interrompe. A mente representa a intenção, o que você acredita ser possível. O coração representa a emoção, o que você sente como verdade. E a boca representa a ação, o que você decreta. Quando você pensa em abundância, sente-a em seu coração e a fala com fé, cria uma conexão perfeita entre o céu e a terra. Mas quando pensa uma coisa, sente outra e fala o contrário. O fluxo é cortado. O Zohar explica assim: o rio da bênção flui reto. Mas se o homem divide seu coração e sua palavra, o rio se bifurca e perde força. Por isso, há pessoas que oram ou declaram prosperidade, mas não veem resultados. Não porque Deus não escute, mas porque seu canal está dividido. Pedem com a mente, mas o coração está cheio de medo. Ou pronunciam a palavra certa, mas sem a emoção correta. O Shefá não responde ao ruído da boca, mas à coerência da alma. Imagine um rio descendo de uma montanha. Se o leito estiver limpo, a água corre livre e cristalina. Mas se o leito estiver cheio de pedras galros ou lixo, o fluxo se interrompe. Assim ocorre com a abundância divina. As pedras são suas dúvidas. Os medos são os troncos. As culpas são os nós que detêm o fluxo. Os sábios assídicos ensinam uma regra simples: Deus nunca deixa de enviar abundância. Apenas o homem se esconde dela. Não é o Criador quem lhe retém o bem. É o seu próprio campo energético, seus pensamentos, suas emoções, suas palavras, que decide se a porta do Shefá está aberta ou fechada. Por isso os cabalistas praticavam o que chamavam de Tikkun Adibur, a retificação da fala. Consistia em purificar a palavra para que servisse como canal de bênção e não de bloqueio. Cada manhã, antes de pronunciar o Modéane, agradeço diante de ti, dedicavam um instante para alinhar o coração com a boca, para lembrar que sua voz era veículo do Shefá. O Ari Akadosh dizia: o Shefá desce em proporção à pureza da palavra. Portanto, a abundância não é tanto uma questão de merecer, mas do Synthenizer. Você não ganha o Shefá, você o permite. Não se trata de convencer Deus a lhe dar algo, mas de lembrar que Ele já o está enviando. Imagine uma enorme torrente de luz descendo do céu. Essa luz nunca para, mas se você fecha as suas persianas, suas palavras negativas, seu medo, seu julgamento, não poderá vê-la. A luz continua lá, mas você está na sombra. Assim funciona a abundância divina. O Shefá está sempre ativo, mas sua consciência é a janela. O trabalho espiritual não é pedir mais luz, mas abrir mais as cortinas. Por isso, quando a Kabbalah fala de receber, não se refere a receber fisicamente, mas a preparar o recipiente interior, o Kli, o vaso que pode conter a luz. E esse vaso se chama confiança. Quando você confia, amplia seu vaso. Quando duvida, o reduz. E a luz só pode preencher o que você se atreve a sustentar. O Baal Azulam, grande comentarista do Zohar, dizia: o homem pobre não é aquele que carece de bens, mas aquele cujo vaso é tão pequeno que a abundância não pode permanecer nele. O Shefá precisa de espaço, e o espaço é criado com gratidão, com fé, com a certeza de que você é digno de receber. O Criador não envia riqueza para premiar, mas para que sua abundância circule no mundo. Por isso, quando você recebe sob a graça, torna-se um canal, não um recipiente. O propósito da abundância não é acumular, mas transmitir o fluxo sem obstruí-lo. O Shefá entra por sua boca, sua palavra, mas deve sair por suas mãos. Seus atos de bondade, sua generosidade. Por isso os sábios diziam: o canal que recebe e não dá, logo seca. O canal que recebe e compartilha torna-se um rio eterno. Quando você abençoa os outros,
quando ajuda, quando compartilha de coração, está garantindo que o Shefá não pare. E esse fluxo que você deixa passar, retorna multiplicado. Aqui se revela um segredo oculto. O Shefá não segue quem pede riqueza, segue quem fala e age como fonte de bênção. Porque o Criador confia sua abundância a quem sabe distribuí-la. E esse é o seu chamado hoje. Não se conforme em pedir que o rio o alcance. Aprenda a se tornar você mesmo o rio. Deixe que sua palavra seja o leito por onde flui a abundância divina para o mundo. Quando você faz isso, não precisa mais perseguir a riqueza, porque a riqueza persegue você. O Shefá reconhece sua origem e corre atrás de quem vibra em sua frequência. Lembre-se, o Shefá desce onde há confiança, permanece onde há gratidão e se multiplica onde há generosidade. Prepare-se, pois no próximo bloco você descobrirá como pronunciar a palavra de abertura. O decreto que os sábios chamavam de Dibur Shel Emuná, a palavra de fé, capaz de acender o canal do Shefá em sua própria vida. No judaísmo, não se pronuncia uma palavra de poder sem preparação. Os sábios ensinavam que, antes de uma prece acender, o coração deve estar limpo, o pensamento claro e a intenção pura. Porque no reino espiritual, a palavra não vale pelo seu som, mas pela energia com que nasce. Assim dizia o Zohar. A prece do homem é como uma flecha. Se o arco não estiver tensionado pela intenção, a flecha não chega ao céu. O Dibur Shel Emuná, a palavra de fé, não é apenas mais uma frase. É uma chave sagrada que só abre quando a mão que a segura está firme. Por isso, antes de pronunciar qualquer decreto de abundância, a alma deve se alinhar, deve lembrar de onde vem, a quem pertence e qual é sua verdadeira fonte de sustento. A Kabbalah ensina que a alma tem 3 níveis de expressão: Nefesh, Ruach e o Nefesh é a energia vital, o impulso que move seu corpo. O Ruach é o espírito emocional, o sopro que traduz seus sentimentos em vibração. E a Neshama é a centelha divina, a parte de você que nunca se desconecta do Criador. Para que o Shefá flua, os 3 devem estar em harmonia: o corpo tranquilo, o coração aberto, a mente rendida, não rendida por fraqueza, mas por confiança. O Baal Shem Tov explicava isso com uma metáfora luminosa. Quando a alma canta com suas 3 vozes, os céus se abrem. Por isso, os cabalistas dedicavam alguns instantes para respirar antes de pronunciar palavras sagradas. Respirar não como um ato biológico, mas como uma declaração: eu respiro o sopro de Deus que me deu vida. Faça isso agora, enquanto ouve estas palavras. Inale profundamente, sinta o ar entrando em você, não como algo externo, mas como uma corrente de vida que lhe pertence. Excelentemente, deixando ir a tensão, o medo, a resistência. Faca de novo. Cada respiração é um retorno. Cada exalação, uma limpeza. A Kabbalah diz que cada fôlego que você toma é um convite divino. E cada exalação é sua resposta. Se você respira com consciência, entra em comunhão com a fonte do Shefá. Porque esse ar, esse sopro, é a mesma energia que sustenta universos. Em hebraico, a palavra para a alma Neshama compartilha a raiz com Neshima, respiração. Isso nos ensina que, cada vez que você respira, sua alma lembra quem você realmente é. Uma centelha da abundância infinita. Quando você esquece sua respiração, desconecta-se do fluxo. Quando respira com presença, o fluxo retorna. Agora, enquanto respira, deixe que seus pensamentos se tornem suaves. Imagine que cada preocupação se dissolve como uma nuvem que o vento dispersa. Você não precisa resolver tudo, apenas render-se à ordem perfeita que já existe. Na tradição judaica, render-se
não é render-se ao caos, mas render o ego ao plano divino. Não dizer eu me rendo porque não posso, mas eu me entrego porque confio. E nessa entrega, o Shefá começa a fluir sem obstáculos. O Rabino Nachman de Breslev dizia: o maior obstáculo para a bênção não é a falta de fé, mas o excesso de controle. Porque quando você tenta controlar cada detalhe, fecha o canal. E quando confia, o canal se expande. O Shefá não precisa de sua ansiedade, precisa de sua fé. Os sábios chamavam essa preparação de Ashanat Halev, a preparação do coração. Sem ela, nenhuma prece se eleva, nenhum decreto se sustenta. Com ela, até uma única palavra pode mover mundos. Por isso, antes de pronunciar o Dibur Shel Emuná, os cabalistas faziam 3 coisas. Limpeza da palavra. Comprometiam-se a não falar negativamente de ninguém durante aquele dia. Porque uma boca que julga não pode abrir o canal do Shefá. A língua deve ser instrumento de bênção, não de julgamento. Gratidão consciente. Davam graças pelo que já tinham, mesmo pelo pequeno. Porque a gratidão é a melodia que atrai nova abundância. A alma agradecida vibra na frequência da recepção. Visualização luminosa. Fechavam os olhos e imaginavam-se banhados por uma luz que descia do alto. Essa luz representava o Shefá. Você abriu o canal, pronunciou a palavra que conecta o céu e a terra. Agora chega a parte mais importante: sustentar o Shefá, porque atrair a abundância é um instante. Mantê-la é uma prática espiritual. Os sábios de Israel ensinavam: o justo é como uma lâmpada. Enquanto o azeite flui, a chama não se apaga. O azeite é o Shefá. Você é a lâmpada. E sua missão é manter o azeite fluindo com 3 chaves sagradas: gratidão, generosidade e palavra pura. Gratidão, o recipiente. Reconhecer o bem é a base. Quando você agradece, expande o recipiente que sustenta a bênção. Cada obrigado cria espaço para mais Shefá. Por isso, cada manhã, diga Mode, Ani Lefanecha, agradeço diante de ti. Com essas palavras, você convida o fluxo a começar outro dia com você. Generosidade, manter o rio vivo. O Shefá não se guarda, compartilha-se. Tzedakah, dar com justiça. Mantém o rio em movimento. Os sábios diziam: mais do que o rico dá ao pobre, o pobre dá ao rico. Porque quando você dá, confirma ao Criador que ele pode continuar confiando em você como canal. Mesmo que seja pouco, dê com alegria e diga: Baruch Hashem, bendito seja o nome, pois devolvo o fluxo. Cuidar da palavra, o canal invisível. Cada queixa, julgamento ou palavra danosa bloqueia sua passagem. Portanto, evite o Lashon Hará, falar mal, e use sua voz para abençoar. Lembre-se, sua palavra cria mundos, descanso e fé. A cada Shabat, o universo renova seu Shefá. Descansar não é parar. Confia. Quando você solta o controle, o Criador continua agindo. A abundância flui no repouso, não na ansiedade. Mantenha estas chaves, e o rio não deixará de fluir. O Shefá não vem por esforço, mas por alinhamento. Enquanto você viver com gratidão, generosidade, palavra pura e confiança, a abundância o seguirá, aonde quer que vá. Guarde silêncio por alguns segundos. Respire fundo. Sinta esse ar entrar e sair, porque cada respiração é Shefá. É o sopro divino movendo-se em você. Você pronunciou uma palavra de poder, uma palavra que viajou além deste mundo. Neste instante, o céu já o ouviu e, embora você ainda não veja, o fluxo começou. Lembre-se, o Shefá não chega de repente. Chega como um rio que cresce a cada dia em silêncio. Seu trabalho agora não é buscá-lo, mas manter o canal aberto com gratidão.
generosidade e fé. Cada pensamento de abundância é uma chave. Cada palavra bendita, ame novo laito. Quando duvidar, volte à frase sagrada, que flua para mim uma abundância boa dos céus, com bondade e com verdade. Repita menos, a como quem lembra quem é, porque você não pede abundância, você a desperta, você é canal, não recipiente. O que flui através de você abençoará a muitos mais. E agora, quero convidá-lo a selar este pacto, não com palavras vazias, mas com intenção. Escreva nos comentários: sou o canal do Chefá Divino. O que recebo abençoa. Essa frase não é um comentário, é sua assinatura espiritual. Cada alma que a escreve ativa uma onda de luz que se multiplica no mundo. E juntos, como comunidade, mantemos vivo este rio invisível. Se você sentiu algo se mover dentro de você, uma emoção, uma clareza, uma paz, não ignore. Esse é o Chefá entrando. Inscreva-se no canal Alma Judia e junte-se a milhares de almas que já estão aprendendo a viver no fluxo da bênção. Lembre-se sempre: o que você abençoa cresce. O que você compartilha se multiplica. O que você agradece permanece. Sua voz criou um novo começo hoje. E o Criador já respondeu. Baruch Hashem al-Hashefá. Bendito seja o nome pela abundância. Amém.